Bom Dia Favela. Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. E Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E aí, já acordou? Então vem pro primeiro sextão do ano que tá no ar o Bom Dia Favela. E bora pra cima, meu povo! Tá na hora da gente começar o dia com as boas notícias sobre as favelas. Simbora? Então vem! Que eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. A rede da TIM já venceu muitos testes. Mas agora, a melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil vai passar pelo desafio mais extremo de todos, o seu teste. Chegou o Test Drive TIM. Se você não é TIM, pode experimentar de graça a rede líder em 5G. Exige o máximo das postagens. Coloque suas lives à prova e se surpreenda com uma performance incrível. Test Drive TIM é rápido, fácil E nem precisa fazer portabilidade. E dê só uma olhada no que você vai assistir hoje no Bom Dia Favela. Um projeto social no Morro dos Macacos e muito mais. Então bora sem perder tempo que tem muita coisa boa pra você curtir hoje. Você, trans, travesti, pessoa LGBTQIAPN+, não se deixem mais invisibilizar, não deixem que ninguém desacredite do potencial de vocês. E agora dá uma olhada nessa iniciativa linda, gente, que promove a diversidade. A Casa Resistência Lésbica atua há 5 anos na Maré, amparando mulheres vítimas de violência. Dá uma olhada, que trabalho importante. Bom dia, favela. Bom dia, manas. Hoje o programa é pra vocês, mulheres. Olha, eu tô aqui numa casa que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade, de apagamento, de sofrimento. E hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho do que é essa casa. E quem sabe você também não pode vir pra cá, nesse lugar de refúgio, de se reinventar e de fazer a sua história acontecer. Aqui na Maré, você pode encontrar um novo caminho para você poder viver. Casa Resistências está esperando você. E agora a gente vai ver um pouquinho do que rola aqui nessa casa. A ideia da casa, na verdade, é um sonho ancestral de todas as mulheres lésbicas daqui, que em algum momento pensaram, cara, a gente não tem um espaço nosso. Então, é um sonho ancestral nesse sentido. Mas a ideia da casa nasce no meio da pandemia, por conta das demandas que a gente começa a receber de mulheres expulsas de casa, lésbicas expulsas de suas casas, porque perderam o emprego durante a pandemia. E enquanto essas mulheres sustentavam suas famílias, a lesbianidade delas era aceita. A partir do momento que elas deixam de prover esse sustento, então a lesbianidade vira um problema. E durante a pandemia a gente recebeu muita menina expulsa de casa. E a gente começou a colocar nas nossas casas, até que em um dado momento eu percebi que não dava mais para fazer daquele jeito. Tinha que ser uma coisa maior. Então a gente abre a Casa Resistências. A casa, ela funciona de modo coletivo, sempre. Então a gente tem uma coordenação de acolhimento, que é coordenada pela professora Beatriz Adura e apoiada também pela nossa psicóloga Kimberly Veiga. A gente recebe essas meninas de diversas portas de entrada, às vezes pelo nosso Instagram, às vezes por redes parceiras, mas a gente tem o WhatsApp do nosso acolhimento também. Então a gente recebe essas meninas e a gente tem 2 modos de acolher. Primeiro, meninas que a gente acolhe morando na casa e meninas que a gente acolhe fora da casa. As meninas que a gente acolhe morando na casa, a gente vai ofertar apoio psicológico gratuito, alimentação, moradia e depois do primeiro mês a gente entra com a proposta da empregabilidade. As meninas que a gente apoia fora da casa, a gente provê cesta básica para elas, no lugar onde elas consideram seguro. O nosso apoio psicológico se mantém e a empregabilidade também. O principal objetivo, a gente tem dito isso desde que a gente abriu a casa, é que a casa seja um farol nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, porque a gente não recebe só menina daqui. A ideia é que a casa seja um farol, para que qualquer mulher LGBT saiba que ela não está sozinha e que se ela for posta para fora de casa, ela não precisa ficar em situação de rua. Então, esse é o nosso maior objetivo, para além de oferecer um espaço seguro de sociabilidade. Aqui a gente tem muita festa, muita troca, datas importantes, a gente sempre faz evento, Natal, datas mais difíceis para os LGBTs, a gente sempre faz. Então, a ideia é que a casa seja um farol.
A nossa maior dificuldade é empregar as sapas desfens, que são aquelas mulheres lésbicas que não performam feminilidade, que são mais masculinas, que têm um jeitinho mais masculino, mas que são mulheres, mas é só apenas um perfil. E as sapatrans também, é muito difícil a gente inserir essas mulheres no mercado de trabalho, por conta que as empresas não consideram que elas têm o perfil da empresa. Certo, mas a gente tem batido muito nessa tecla, a gente tem tentado, insistindo e mostrando para as empresas que esses corpos, essas mulheres existem e que elas precisam minimamente de emprego para viver uma vida digna. Isso para a gente é muito importante, inserir essas meninas no mercado de trabalho e que elas, além de ser inseridas no mercado de trabalho, que elas sejam acolhidas dentro desse mercado, sabe? Porque empregar mulheres lésbicas femininas se torna um pouco mais fácil, é só você chegar lá e não dizer que você é lésbica. Mas a sapatão desfém, aquela mais masculina, é mais difícil. E quando a gente consegue, elas sofrem lesbofobia ou transfobia no mercado de trabalho. Então, para a gente, esse é o maior desafio. Olha, galera, eu invadi o espaço para falar com essas duas mulheres maravilhosas. Estou aqui do lado da Dayana, da Paloma. Dayana, fala para mim qual é o maior impacto que tem esse projeto para dentro da favela e qual é o maior impacto que essa casa tem na vida dessas mulheres que passaram por aqui e que passam, né, até hoje. Que passam. Eu acho que o nosso maior impacto é ser fortaleza para as mulheres. Né? Então, assim, a gente já, no nosso acolhimento, a gente já recebeu mais de 38 mulheres para morar na nossa casa, mulheres que foram cuidadas, e para a gente esse é o maior impacto, porque são 38 legados. São 38 mulheres que, ao se recuperarem, podem cuidar de outras pessoas e podem dizer que a casa é um refúgio para outras pessoas. E pensando na favela, pensando no quanto as mulheres de favela vivem o desamparo da política pública, experiências como essa dentro dos territórios de favela, elas representam a diferença entre a vida e a morte dessas mulheres. Obrigada, Day. Muito obrigado mesmo por ter passado essa informação para o pessoal de casa, porque é muito importante, galera de casa, ficar atenta sobre essas questões. Agora, Paloma, eu quero saber de você sobre dados, sobre números. Fala pra gente um pouquinho. Então, dados e números, nós temos, por volta de 300 manas atendidas nesse 1 ano e 11 meses de casa. Acolhida conosco já esteve 38. Empregada no projeto Emprega Mina, mais de 100. Agora, nesse fim de ano, conseguimos bastante extra de Natal para essas manas, mas ainda não é o suficiente, sabe? A gente quer avançar com o projeto Emprega Mina, a gente quer, não quer só que elas trabalhem extra de Natal, a gente quer um emprego digno para elas, que elas se sintam seguras e acolhidas. E é isso. E fala para mim, Paloma, qual é a maior missão de vocês com essa casa de afeto, né? Que é uma verdadeira casa de afeto. A nossa maior missão é acolher, não só empregar e colocar numa empresa para trabalhar. O nosso principal objetivo é acolher, empregar e cuidar, ver se elas estão sendo bem cuidadas nesse ambiente de trabalho, trazer para a gente e deixar sempre disponível a nossa equipe de acolhimento, que é a equipe de psicólogos, para estar sempre à disposição dessas manas. Então é isso aí, gente. Aqui é uma casa de acolhimento. Você, mana, que está aí do outro lado da telinha, assistindo essas mulheres incríveis, essas mulheres de potências, aqui é o seu lugar. Se você precisar de ajuda, aqui você tem várias manas a seu favor e para te acolher, para te dar afeto, para guardar você, para que ninguém mais encoste em você. Então pode contar com essas manas aqui, porque aqui também é a sua casa. Que lindo trabalho prestado pela Casa Resistência Lésbica, viu? Um abraço forte para vocês, que trabalho importante. Mulheres incríveis. Um beijo, viu? E o nosso programa marcou presença em mais um território, gente. O Bom Dia Favela foi até Vila Isabel para conhecer o Macacos Vive. Esse projeto social leva para os moradores notícias desse morro, dos macacos. Muita informação, histórias e ações sociais. Se liga aí nessa iniciativa. Bom dia, favela. Hoje nós estamos aqui no Morro dos Macacos. A gente aprende durante a nossa caminhada que a força do coletivo é muito importante. Existe uma frase que diz: eu seguro a minha mão na sua, eu uno meu coração ao seu para que juntos possamos fazer tudo aquilo que eu não quero, não posso e não consigo fazer sozinho. Hoje, a gente vem aqui para conhecer o coletivo Macacos Vive,
um projeto de comunicação independente. É claro que o Bom Dia Favela não ia ficar de fora dessa. Partiu? Meu nome é Vitor Bernardo, eu tenho 30 anos, sou nascido e criado aqui dentro da comunidade, sou advogado e fundador do Coletivo Macacos Vive. O Coletivo Macacos Vive ele nasceu no ano de 2020 como uma mídia social alternativa para disseminar para a sociedade as coisas boas que acontecem dentro da nossa comunidade, porque geralmente quando a gente via a comunidade sendo retratada nas mídias, era retratando violência e truculência. Então a gente nasce com esse intuito de ser uma mídia social alternativa, mas logo em seguida vem a pandemia. Então a gente já começa a atuar no combate à insegurança alimentar, disseminação de informações de combate à Covid, a distribuição de material de limpeza e logo depois a gente começa os projetos sociais também, assim que finda a pandemia, como o projeto social de escolinha de futsal, geladeira literária, distribuição de livro, reforma de espaço dentro da comunidade, como essa quadra, entre outras atividades que a gente faz na área da educação também. Bom, eu conheci o Coletivo Macacos Vive através de rede social e eu vi que tinha uma cara muito masculina, então eu senti a necessidade de estar ali por ser um ambiente onde eu vivo, né? A comunidade onde eu nasci e cresci. E daí eu me interessei por participar. Eu sou estudante de pedagogia, então eu queria atuar nessa área já no meu espaço, onde eu me sentisse confortável para participar num lugar onde eu já conhecesse. Aqui no Coletivo Macacos Vive, eu me sinto de certa forma muito útil, porque eu acho que as crianças precisam sim disso, precisam de uma figura que já seja de dentro da favela, representando alguma coisa para eles, sabe? Eu vejo hoje que eles têm oportunidades que eu não tive quando criança e eu me sinto... Nossa, lisonjeada em participar disso, sabe? É uma coisa que, assim, eu desejei muito na minha infância e hoje em dia eu vejo que eu consigo, de certa forma, estar proporcionando, participando disso na vida deles. Então, para mim é gratificante. Na verdade, eu cheguei na comunidade há 10 anos atrás, através da Escola Jornalista Assis Chateaubriand, que se situa aqui na entrada da Favela dos Macacos. Eu sou professor de História e na época eu iniciei como mediador de alunos com necessidades especiais. Hoje, inclusive, eu sou pai de uma criança com necessidade especial, nunca imaginei que precisaria incluir esses conhecimentos na minha própria família. E com essas experiências que a gente adquiriu na escola, abriu-se a oportunidade para estender o trabalho na comunidade. E já são 10 anos de atuação aqui no Morro dos Macacos. Conheci o coletivo há 2 anos atrás. Tivemos a oportunidade de participar de alguns eventos no que se refere à distribuição de cesta básica para o combate, né, à questão alimentar. E a gente entende que realmente é uma oportunidade que a gente tem de passar adiante, dar uma oportunidade para uma nova geração, assim como nós tivemos. Todo mundo aqui precisou da sua chance, muitos de nós são cria de favelas e se cada um está aqui hoje, eu imagino que faz parte também desse processo a dar continuidade, abrir as portas às novas gerações, porque as expectativas realmente não são das melhores. Eu digo que nesses 10 anos de atuação na favela, a maioria das experiências são tanto quanto desmotivantes. Não vou entrar em detalhe, mas para você ter uma ideia, quando a gente vê um ex-aluno trabalhando, ainda que seja na área informal, entregando alimento, entregando medicamento de farmácia ou em tantas outras atividades que eles exercem, eu me sinto orgulhoso e me sinto feliz,
porque infelizmente a expectativa é das piores. A gente está justamente aqui para isso, para tentar reverter essa expectativa, para tentar mostrar para eles outras oportunidades, outros caminhos e assim poder desfrutar, porque a gente está plantando para nossa própria colheita, correto? A minha parte aqui dentro do coletivo, ela é muito importante pelo fato do respeito que elas têm comigo, que às vezes elas não têm nem com os pais, entendeu? Porque muitas delas não têm um bom convívio com o pai, com mãe, entendeu? Agora, já que a gente aqui dentro do coletivo, eu acho que elas já se abrem mais, às vezes elas se soltam mais, elas conversam mais com a gente. Eu tenho até alunos aqui junto com a gente que moram no mesmo ambiente que eu conheço, eu convivo com muitos deles e eu acho essa coisa que a gente faz muito importante, entendeu? Que é, como posso dizer, abrir o espaço para eles serem quem eles são de verdade, entende? Eu acho que isso é muito importante, eles se soltar, eles ficarem bem à vontade aqui com a gente, que muitos deles não ficam à vontade assim nem dentro de casa, e com a gente eles se soltam, eles são mais eles podem ser criança de verdade, entendeu? Então acho que isso é muito importante. Essa aqui é a nossa futura sede, né, a sede do coletivo Macacos Vive, onde a gente tem depositado aí a nossas esperanças para alguns trabalhos que virão, né, que a gente está querendo montar, né. O espaço ainda está bastante precário, a gente tem reformado ele nesses 2 últimos anos, né, com vários mutirões, várias campanhas de arrecadação, né, de material, né, trazendo gente para ajudar, voluntário e tal. E mesmo assim ainda falta muito para ele estar pronto, né? Mas a gente está com expectativa aí de construir novos trabalhos aqui, de educação popular, a gente pensa em teatro, pensa em atividades artísticas, musicais, né? Então é um espaço que a gente também pede, né, para o público, né? Ajuda também, né, para ajudar a gente a construir esse espaço, para expandir os nossos trabalhos dentro da comunidade. Tanto essa ajuda, tanto através do voluntariado, né, tanto através das mãos, né, que são sempre importantes, né, a gente faz tudo aqui no Nós por Nós, né, mas também quem puder estar ajudando com o nosso Pix, né, com macacosvive@gmail.com, né, e conhece um pouquinho, né, como é que está o processo de andamento das obras, né, através das nossas redes sociais, o Instagram Macacos Vive. Macaco, criança é comigo. Se eu ganhar a Mega Sena é 3 milhões. Aumentou. É bom demais ver o Morro dos Macacos fortalecido por esse projeto. Um abraço imenso para todos vocês, viu? Um beijo. E galera, dá uma olhada na próxima reportagem que nós vamos mostrar. A Capacitrans é uma rede de capacitação profissional e empreendedora para pessoas trans e LGBTQIAP+. A missão desse grupo é combater estigmas de qualquer forma de discriminação e defender direitos. Se liga aí na matéria. Bom dia, favela! Bom dia a todos, todas e todes. Olha, gente, hoje eu tô aqui em Campo Grande, na Zona Oeste, para falar de um projeto incrível. Hoje eu vim conhecer um pouquinho da Capacitrans, esse projeto que é seu. Ele é seu. E hoje, aqui no Bom Dia Favela, você vai conhecer um pouquinho desse projeto que muda vidas. Eu sou uma pessoa trans, né? Como a sociedade gosta de especificar, né? Eu sou uma pessoa no espectro trans, mas eu me classifico como uma travesti. Hoje eu tenho 50 anos, né? Sou uma sobrevivente. Todo mundo sabe a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 e eu consegui chegar aos 50. Sou uma sobrevivente ao mercado de trabalho que não era acolhedor, então eu criei a Capacitrans por causa disso, porque eu cansei de ser discriminada, estigmatizada e criei algo para reverter esses estigmas. Então, a Capacitrans, a Andréia se confundem nesse espectro de todo o estigma de uma pessoa que veio lá da infância como uma criança já LGBT. Eu já era uma criança afeminada. Então, depois dos meus 40 anos é que eu consegui alavancar os meus sonhos e ser uma multiplicadora social, uma multiplicadora de outros sonhadores trans, travestis e LGBTQIAPN+. A motivação da criação da Capacitrans foi exatamente baseado, maior parte, né, nas minhas vivências enquanto pessoa gay afeminada. Eu transicionei aos 27 anos, eu me descobri, me olhei no espelho e me enxerguei enquanto travesti aos 27 para 28 anos. Então, a partir deste momento, eu me identifico enquanto travesti e cabeleireira.
Então, baseado em todos os estigmas que eu sofri como gay afeminado em mercado de trabalho formal, essa voz, essa roupa, todas essas discriminações, o que você está fazendo nesse banheiro? Então, todas essas discriminações me fizeram pensar, né? Até em lugares que eu estava fazendo cursos, eu era a única pessoa afeminada, eu era a única trans em alguns momentos. Então eu percebi que os espaços não eram acolhedores, nem para o mercado de trabalho formal, ainda não é. Por mais que tenham cotas, ainda está muito pouco. A gente ainda enfrenta muito estigma. As empresas, ao contratar, ainda enfrentam muita barreira do preconceito, se não pela diretoria, pelo RH, pelo contratante, sabe? Então a gente ainda enfrenta muitas barreiras. Então eu queria uma autonomia. Eu fui fazer o curso de empreendedorismo, fiz cursos pré-acelerador de negócios, e aí eu fui cada vez montando a ideia do que seria a Capacitrans, que seria um local de acolhimento dessas pessoas estigmatizadas, majoritariamente trans e travestis, mas a gente não vira as costas para LGBTs diante de alguns recortes sociais. Se uma pessoa é lésbica, preta, ela é acolhida na Capacitrans, um gay, afeminado, 50 a mais. Então a gente pensou a Capacitrans como um espaço de acolhimento de diversidade, prioritariamente para pessoas trans e travestis, pois são as mais excluídas de oportunidades. E aí, quando eu falo pessoas trans, travestis, falamos em pessoas intersexo, falamos em pessoas não binárias. Então eu queria criar algo que fizesse com que essas pessoas tivessem como alavancar seus projetos, seus negócios, como eu alavanquei os meus. O incômodo que a gente causa na sociedade por ser um corpo trans, a gente se olhar no espelho e não se identificar com aquele corpo, né, designado ao nascer, e o fato da gente decidir, entender que, não, eu não sou essa identidade que eu vejo no espelho, e passar pela transição. Ou também discordar do binarismo, que são o caso das pessoas não binárias. Não, esse negócio de macho e fêmea, homem, mulher, masculino e feminino, isso é muito chato, isso é muito impositivo. E a identidade, ela é construída, né? Já dizia Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se. Então, a construção da identidade, ela faz parte também de uma existência que é negada. E as pessoas teimam em dizer que nós somos doentes, que nós não temos, que isso é problema mental. E não, é apenas assim, não me enxergo neste corpo e eu me permito ser do gênero que eu mais me enquadro. Essa é a maior dor. E aí isso vai fechando outras portas. Vai fechando porta familiar. Quando isso não atinge crianças trans, tá? Isso que eu não vou nem entrar nesse assunto porque eu sei que vai causar polêmica. Mas existem casos de crianças que já se identificam como trans. Mas a família acha aquilo loucura, acha que aquilo ali vai passar e aí ela vai impor que a criança vai fazer tratamento. Quem precisa de apoio psicológico são os pais responsáveis. Então isso tudo engloba uma cadeia de exclusões. Não acolhimento familiar, problemas na escola, não acolhimento, né? Porque algumas escolas ainda não estão preparadas para corpos LGBTs, principalmente trans e travestis ou não binárias. Intersexuais, então, nem se fala. Ninguém sabe qual é a violência que sofre um corpo intersexo, né? O fato de repente, ter as duas genitálias ou uma carga hormonal, sabe? E aí o pai ou a mãe decidir qual sexo que tem que ser. Isso também é outra violência que a gente, né, encontra dentro das pessoas LGBTIQAPN+. Então, os nossos maiores desafios é a nossa existência. Tem gente sendo morta só por existir, só por transitar. Não é permitido que ela tenha relacionamentos, né? Os nossos relacionamentos têm sempre que ser no sigilo. Então, todas essas negações são lutas diárias. E aí, isso tudo afeta o nosso profissional, o nosso financeiro, a nossa saúde mental, né?
saber que a gente só pode, como cota, só pode no sigilo, ou eu tenho que ir para a rua, empreender o meu corpo, porque o meu corpo ele é objeto, ele é objetificado. Eu tenho fantasia de sair como uma trans, mas não assumo essa trans. Então tudo isso são barreiras que a gente precisa vencer. E como a gente faz isso? Dando autonomia para esses corpos. Eu, Andréa Brasil, travesti de 50 anos, estou aqui para contar para vocês, pessoa trans, travesti, LGBTI, que é PN+, que não acreditou no seu potencial a vida inteira, porque foi silenciada, apagada também, né? Que foi invisibilizada. Eu tô aqui para dizer para vocês, é possível. Hoje, com 50 anos, a gente tem a Capacitrans aí se espalhando pelo Brasil e formando pessoas empreendedoras em diversas áreas, moda, imagem, gastronomia, audiovisual, até pequenas obras e reparos. A gente teve uma turma recente, né? Pequenos empreiteiros, digamos assim, empreiteiros de pequenas obras. Então você, trans, travesti, pessoa LGBTI, que é PN+, não se deixem mais invisibilizar, não deixem que ninguém desacredite do potencial de vocês. E contem com a gente, contem com a Capacitrans, que a gente está querendo levar isso como mensagem para todo o Brasil. Criar núcleos espalhados pelo Brasil. Acreditem nos seus sonhos, nos seus potenciais. Não se permitam ser vistas só como pessoas, como objetos. O corpo de vocês tem muito valor. O meu corpo tem valor. Seja como profissional, como palestrante, seja como consultora. E o meu recado também vai para além, vai para as empresas. Sejam mais inclusivas de fato. Não trabalhem em inclusão só até a página 2. Quando a gente fala de inclusão, de diversidade e inclusão, empresários, empresas, a gente está falando de pessoas LGBTIs que também são LGBTIs+, que são pretas, que são periféricas, que têm baixa escolaridade, precisam pelo menos de uma geração de renda para poder conseguir voltar a estudar, a querer estudar. A gente está falando de 50+. Eu sou uma mulher trans com 50 anos e hoje eu sou gestora de projetos. Então, por que eu fui invisibilizada até os 50? Por que não me enxergaram antes? Eu precisei lutar. Então, empresas, ouçam a voz da experiência, tragam pessoas trans para a sua equipe para trazer o trabalho da diversidade e inclusão de uma forma abrangente. Quando a gente está falando de pessoas LGBTI, que é PN+, a gente está falando que tem pessoas pretas, com deficiência, 50+, dentro desse espectro. Então, quando a gente vai falar de diversidade, a gente vai estar falando de todo esse espectro que é invisível aos olhos de uma empresa que deveria trabalhar. Estamos aí há 6 anos de atingir a meta ODS 2030. O que você fez de diferença? Qual a diferença que o Brasil fez na inclusão de fato? Qual a diferença que o Brasil está fazendo na redução das desigualdades, analisando o espectro de metas ODS 2030. Onde a tua diversidade se limita? Então, chamem a Andréa, chamem a Capacitrans, que nós teremos pessoas para indicar para falar com vocês. Até mesmo eu me disponibilizo para isso. Muito obrigada. E chega ao fim mais uma semana de Bom Dia Favela, gente. E você pode continuar acompanhando a gente lá nas nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, Bom Dia Favela TV, tudo junto. Ou então manda uma mensagem no 21 999 10 80 90. Se tiver perdido qualquer edição, vai lá no YouTube da TV Band Rio, procura a nossa playlist e coloca tudo em dia, beleza? É isso aí. Sextou, é o primeiro sextou de 2024. Então, não esquece da gente. Segunda-feira a gente está de volta aqui na Band a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e beijo! Tem seu lugar, mas eu só quero ser feliz. Bom Dia Favela. Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. E Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team.